Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Coração, 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 nunca é demais. Coração, coração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que... Glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor. Nessa oportunidade, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Já na noite dessa terça-feira, quero desejar a cada um de vocês uma abençoada noite. Hoje, dia 11 de novembro, estamos, nesse exato momento, adentrando no segundo dia do nosso propósito de oração, que tem sobre o tema o grande clamor no livro da intercessão. Então eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade a qual Ele tem nos concedido. Aqui nas minhas mãos, vocês podem contemplar, tem vários nomes. Eu estou com 23 folhas. Tá? Cada folha tem vários nomes, a qual os irmãos têm me enviado por escrito, aonde eu estou orando ontem e hoje dentro do vale, e assim que concluir já vamos estar transcrevendo aqui para o livro da oração. Eu quero agradecer ao Senhor Deus, pois o Senhor Deus até aqui tem nos sustentado. Obrigado, meu amigo irmão Dinésio, por me informar. Amém? Glória a Deus. Eu quero, antes de fazer a primeira parte desta live, eu quero chamar a sua atenção para uma reflexão. Mas antes disso, já quero saudar o irmão Dinésio Gregório, com boa noite, a paz, sua esposa, a irmã Zélia, seus filhos, o Denis e o Denilson, a irmã Lucilda, Deus te abençoe, boa noite, a paz do Senhor, a irmã Mara, o irmão Roberto, Deus abençoe esse casal maravilhosos, juntamente o Dinésio, também pessoa maravilhosa, sua esposa. E como é que está o irmão Roberto, a irmã Mara? Depois desse processo aí, no dentista, Deus abençoe a saúde dele e a recuperação dele. Tá? Estamos orando, tá, irmão Roberto? Estamos orando pela sua vida. Eu quero também louvar ao Senhor Deus pela vida de pessoas que já está conosco, como o irmão Cláudio Oliveira, bênção de Deus em nossas vidas, a senhora, sua mãe, presente do Senhor, a irmã Sônia, glória a Deus, transmita o meu abraço à irmã Sônia por mim, meu amigo, minha ovelha, irmão Cláudio, por favor. Deus abençoe a minha mãe branca, que eu tenho um grande carinho
a irmã Regina Maria de Paula. Boa noite, guerreira do Senhor. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Eu já quero engrandecer ao Senhor Deus, pois sei que o Senhor Deus tem sido o nosso sustento. A reflexão que está no meu coração desde hoje à tarde, pois hoje eu passei um período da manhã adentrando o período da tarde no cemitério. Isso mesmo, você acabou de ouvir. Pastor, o senhor foi em algum velório? O senhor foi em algum sepultamento? Não, não foi. O Senhor Deus, através do Espírito Santo, me levou ali para refletir como temos vivido a nossa vida sobre a face da terra. E a pergunta é: como você tem levado a sua vida? Porque hoje, quando o Senhor Deus me levou dentro do cemitério, foi para eu refletir. Por ter completado mais um ano de vida ontem, e Ele me fez refletir. Quantas pessoas foram sepultadas ontem, na data do aniversário? Quantas pessoas estão à beira da morte, na data do aniversário? E muitas pessoas tiveram oportunidade de escolhas na vida, mas fizeram escolhas erradas e sofreram as consequências das escolhas erradas. E o Senhor me fez refletir muito. E Ele colocou no meu coração ardentemente para que eu compartilhasse com você nesta noite. Como que você tem levado a sua vida? Como que você tem aproveitado as oportunidades que o Senhor Deus tem lhe dado? Cuidado com as decisões. Hoje tem um rapaz, um homem, que ele está sofrendo por uma decisão que ele tomou. Foi uma escolha. Ele escolheu trair. E traiu a sua esposa. E essa traição causou um grande dano para ele. Então, todo ser humano tem a opção, tem a escolha. Então, coloca o Senhor Jesus na sua vida, para que você não sofra as consequências das suas escolhas. Viva a sua vida, aproveita ela da melhor forma possível. Eu e você não sabemos o dia, não vou falar nem de amanhã, eu e você não sabemos os segundos que nós vamos respirar sobre a face dessa terra. Então, viva o hoje. Se você tem desejo de comer e tem condições, come. Se você tem um desejo de adquirir e o Senhor te deu condições, não para esbanjar, mas em cima de uma necessidade ou um sonho, adquira. Aproveita a sua vida. Se você é casado, aproveita a sua esposa, aproveita o seu esposo. Hoje uma irmã me mandou um áudio chorando. Ela tem 2 filhos. Isso tudo Deus me dando a refletir. Ela tem 2 filhos. Um mora num bairro próximo à casa dela, não dá 20 minutos de casa. Tem 1 ano que ela não vê o filho, e o filho não vai lá. E ela não é uma péssima mãe não, tá? Porque eu conheço. Ela tem um outro filho, que ela fez de tudo e mais um pouco, que mora aproximadamente 35 quilômetros da casa dela. E tem 5 anos que ele não vai ver a mãe.
Então, são coisas que a gente vai vendo assim, que vai entristecendo o coração, mas não deixando isso tomar conta do nosso ser, mas olhando como que o ser humano consegue viver uma vida sobre a face dessa terra dessa forma. Então, a reflexão que eu tive hoje dentro daquele cemitério, ao olhar para aqueles túmulos, muitas pessoas ali, inclusive um rapaz que está enterrado nesse cemitério, ele deixa 3 filhos, uma esposa. Algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, se não me falha a memória, ele acordou, estava com a pressa em tanta ir para o serviço, subiu em cima da sua moto e tinha um caminhão na frente, né, e ele querendo ultrapassar isso no centro da cidade. Ele querendo ultrapassar, e aquela rapidez, e ele sai de trás do caminhão, quando ele vai acelerar, tinha um carro parado. Ele bate de frente com o carro e voa, quebra o pescoço. Os 3 filhos ficaram, a esposa ficou, e o luto. Então eu quero dizer a você, como que você tem levado a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões. Cuidado, ore muito antes de tomar qualquer decisão. Coloque o Senhor Deus na frente. E cuidado com as escolhas. Amém? Só essa palavra que eu deixo no seu coração. Vamos para o texto desta noite. Nós sabemos que o texto básico dentro do tema a qual nós estamos abordando está em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 18. São 21 horas com mais 14 minutos. E vamos lá. Efésios, capítulo 6, versículo de número 18, nos afirma o texto: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui ele fala acerca da perseverança, acerca da intercessão e acerca da súplica por intermédio da humilhação. Quando eu falo de humilhação, não estou falando de uma pessoa humilhando a outra. Eu estou falando de se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, que representa a dependência total em Deus. Hoje eu quero falar ao vosso coração, por intermédio do Espírito Santo, interceder é lutar de joelhos. Repetindo, interceder é lutar de joelhos. Por isso que Paulo nos afirma em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas sim contra os principados, potestades. E amanhã, se Deus permitir, eu vou estar postando, né, na palavra de reflexão pastoral, falando sobre isso, porque tem muitas pessoas que não acreditam, mas o mundo espiritual é real. Eu vivi uma experiência dessa alguns anos atrás, quando eu recebi um convite para fazer uma visita a um casal de idosos. E pois um deles estava muito enfermo, e assim eu fui visitar. Quando eu cheguei à beira do portão, eu bati a palma e a senhora disse: pastor, pode adentrar. E quando eu adentrei, veio um cachorro. E o cachorro veio com muita fúria. E quando ele veio em cima de mim, eu olhei dentro do olho dele. Irmãos, o cachorro estava com o olho vermelho, babando, vermelho mesmo. E o Espírito de Deus falou comigo: meu servo, repreenda o espírito que está nele. Irmãos, na hora eu repreendi, eu falei: eu te repreendo, espírito imundo, em nome do Senhor Jesus, sai dele. Quando eu falei assim, irmãos, o cachorro sentou e ficou e agachou, ficou mansinho. Para quem não acredita no mundo espiritual, cuidado, o mundo espiritual existe e é real. Vamos lá. Então, hoje nós vamos ler, tá? Em cima do que eu acabei de falar, interceder é lutar de joelhos.
Irmã Dulce, Deus te abençoe, boa noite. Irmã Fátima, Deus abençoe, boa noite. A paz do Senhor, as duas. Vamos para o texto. Hoje eu quero abordar o texto de Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo, capítulo 17, acompanha comigo, presta bastante atenção. Lá nos versículos de número 11, tá? Que eu já vou adiantar um pouquinho, mas vamos ler o 10 para dar o contexto. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro, ou ao cume do monte. Versículo de número 11. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele agachava a sua mão, Amaleque prevalecia. Versículo 12. Porém, as mãos de Moisés era pesada. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e os sustentaram as suas mãos uns ao lado do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. O intercessor também se cansa. E é por isso que o intercessor nunca intercede sozinho. Observamos que Moisés dá uma ordem a Josué para ir para a peleja. E Moisés sobe o cume do monte. Ele não sobe sozinho. Ele vai em 3. Moisés, Arão, seu irmão, e o seu cunhado, Ur. Ambos estavam ali. Só que só Moisés estava intercedendo, pois ele era o líder supremo naquele momento ali. Ele era o líder espiritual. Ele era o homem da intercessão, a qual Josué, esperando a intercessão dele, ia para a batalha. Mas quando eu vejo aqui, dentro do tópico, que interceder é lutar de joelhos, eu vejo que, como eu estava escrevendo aqui, o Espírito do Senhor, aleluia, hoje levanta eu e você como intercessor, e você vai receber a intercessão também. E aqui eu coloquei entendendo uma verdade poderosa. Interceder é lutar de joelhos enquanto Deus guerreia por nós. Aí eu me lembro de Josafá, no capítulo de número 20 de 2 Crônicas, versículo 17, quando o Senhor Deus fala a Josafá, Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Só que, para que o Senhor Deus pelejasse em favor de Josafá, Josafá teve que adentrar em jejum e oração. Então, ou seja, ele dobra o joelho, se humilha diante do Senhor, mas é o Senhor que guerreia por ele nas mansões celestiais. Então eu quero dizer a você nesta noite, que você e eu vamos interceder, porque a luta é de joelhos. É aí que eu e você vamos vencer as maiores batalhas que nós travamos em nossa vida diária, semanal ou mensal. Mas não se esqueça que a oração, a intercessão é uma chave poderosa que liga você ao Senhor nosso Deus. Vamos lá. Moisés estava no monte, com as mãos erguidas, enquanto o povo lutava no vale. Isso mostra que a vitória não depende apenas da força de quem luta, mas da oração de quem intercede. Para e pensa. Olhamos aqui que Moisés estava intercedendo, só que eu vejo aqui duas ações. Primeiro,
Moisés estava no monte com as mãos erguidas enquanto o povo lutava no vale. Isso mostra que a vitória não depende apenas da força de quem luta, mas da oração de quem intercede. Porque se nós não buscar em Deus, como Paulo nos afirma em Efésios 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ai daquele que vai lutar com seus próprios braços. Ai daquele que queira lutar uma guerra espiritual com suas próprias forças. Perde no primeiro round. Então eu digo a você, você precisa identificar o seu adversário. Você precisa identificar o seu inimigo para que você possa lutar com ele com as armaduras de Deus por intermédio da oração. Interceder é lutar de joelhos. E se você fizer isso, você vai ver que o resultado é positivo para a glória de Deus, o nosso Senhor. Mostrando aqui ainda, enquanto uns estão na linha de frente, enfrentando o inimigo, outros estão de joelhos, sustentando a batalha espiritual. É por isso que eu convido sempre a vocês para estar em constante oração comigo. Por quê? Porque enquanto eu estou aqui e você pode estar atravessando algum tipo de batalha espiritual, você não está sozinha. E você não está sozinho, como eu acabei de colocar aqui, ó. Enquanto uns estão na linha de frente, enfrentando o inimigo, quem sabe você que está ao alcance desta live, está na linha de frente, enfrentando o inimigo dentro da tua casa, no meio da sua família, no local de trabalho, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, ou até mesmo na sua vida espiritual. E muitas vezes você se sente tão fraco devido a tanta retaliação. Mas aí eu aponto a você, outros estão de joelhos, sustentando a batalha espiritual, dizendo: Senhor, a tua filha está em batalha espiritual dentro do seu lar, mas eu estou aqui orando. É por isso que o Espírito do Senhor sempre me desperta para eu orar. Nos momentos das minhas orações, Senhor, aquela pessoa que está sobre batalha espiritual agora, sobre ataque espiritual, neutraliza toda ação diabólica, maligna, satânica, pelo poder que há no sangue de Jesus, porque o mundo espiritual é real. Escuta, nós vamos aprender com a intercessão de Moisés algo de suma importância. Primeiro, a intercessão é uma guerra invisível. Tá? A intercessão é uma guerra invisível. Nós não estamos vendo no mundo físico, mas nós entendemos que no mundo espiritual há uma guerra travada. Escuta, pastor, eu estou atravessando uma batalha espiritual. Tem sintomas? Tem. Qual é o sintomas? Dores de cabeça, muitas vezes dores de cabeça, dores na nuca, enjoos, desânimo, mal-estar. Então, isso são sintomas de batalha espiritual. Que está acontecendo uma grande batalha na atmosfera espiritual sobre a sua casa, sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Mas quando você identifica que está acontecendo uma batalha espiritual, você precisa se reservar para entrar em oração ou pedir a intercessão ou a cobertura do seu líder espiritual, ou daquela pessoa que você tem um acesso a ele, ou a ela, que tem uma vida de oração. Irmãos, quantas vezes eu já dentro do meu lar, e meu telefone tocando e pessoas do outro lado falam: pastor, intercede agora. Pastor, ore por mim. Pastor, eu preciso, pastor, de fazer uma viagem, eu vou sair agora.
pede ao Senhor Deus para me guardar, interceda por mim. Hoje mesmo, uma irmã mandou uma mensagem e disse: pastor, o senhor pode fazer uma oração, porque tem um menino, um rapaz, chamado Lucas, e ele vai fazer uma cirurgia, tem um câncer, né? Ele vai fazer uma cirurgia hoje às 17 horas. O senhor pode fazer esta oração e gravar ela, que eu vou enviar a pessoa que vai estar com ele lá, e ele vai colocar para ele ouvir? Eu falei: sim, a oração intercessória, por intermédio de outra pessoa. Então eu parei, fiz a oração, tá? Enviei a oração para ela, ela se emocionou quando ela ouviu a oração, mandou o áudio agradecendo e já encaminhou para a pessoa que estava do lado do Lucas. Então, meus irmãos, é o poder da oração intercessória, daquele que intercede. Ou seja, interceder é lutar de joelhos. Então, quantas vezes pessoas estão em batalhas espirituais que entram em contato comigo e dizem: pastor, minha cabeça está doendo, eu já tomei remédio e já fui no médico. Eu falei: isso é sintoma de batalha espiritual. Pastor, eu estou com uma dor na nuca, mas a minha pressão está normal. Eu falei: sintoma de batalha espiritual. Pastor, eu estou com enjoo, eu estou com desânimo, eu estou com cansaço. Eu falei: isso é sintoma de batalha espiritual. Eu vivi isso. Eu vivi. Eu estava dentro da minha casa, um desânimo, não vontade de levantar da cama, nem vontade de comer, sem nada, aquele cansaço, aquele peso. Eu já estava me entregando. Falei: peraí, isso é sintoma espiritual. Irmãos, eu caí nos joelhos dentro do quarto da minha casa, lá no meu quarto. Caí de joelhos e tirei pelo menos 5 minutos de oração, me humilhando debaixo da potente mão de Deus. Irmãos, quando eu levantei, eu já levantei outra pessoa. Então você precisa identificar esses sintomas e, se você não tiver força para orar, envie uma mensagem a uma pessoa que tem uma vida de oração. E aí você vai ver, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém? Então prestai atenção aqui, tá? Eu estou mostrando a vocês alguns tópicos de suma importância, tá, na sua vida, para que nós vencemos as batalhas por intermédio da oração intercessória. Vamos lá. Cada nome escrito neste livro, tá, da intercessão representa uma batalha travada no mundo espiritual. Você sabia disso? Cada nome aqui, que já foram escritos neste livro, tá? E esses daqui, que estão aqui na palma das minhas mãos, olha os nomes. Olha os nomes aqui, até currículos estão aqui, nomes, currículos, nomes que aqui estão, Então, ou seja, olha a quantidade de nomes que estão aqui. Cada nome desse, tá, está o quê? Representando, tá, uma batalha travada no mundo espiritual. Por quê? Porque é o seguinte: Satanás, ele sabe muito bem, tá, como é o poder de uma oração intercessória. Irmãos, aqui tem um currículo. Ou seja, há espírito imundo que trava a porta de emprego. Por quê? Porque para que essa pessoa não consiga ter uma oportunidade de trabalho. E no mundo espiritual, o adversário, ele manipula muita mente. Escuta, irmãos, entendam uma verdade. O diabo e os seus adeptos são espíritos. E eles precisam de um corpo para habitar na terra. Então, se eles são espíritos, eles precisam de um corpo que é conhecido como cavalo para fazer o que ele quer fazer na face dessa terra. A Bíblia nos afirma em Jó, capítulo 1, e Satanás se apresenta e o Senhor Deus disse: Satanás, da onde tu vens? Aí ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Olha só. Aí o Senhor disse: então, você tem visto o meu servo Jó? Olha só. Então o Senhor Deus está falando a você nesta noite.
Você pode estar atravessando uma batalha espiritual. E se você não tiver força, busca alguém que possa interceder por você. Mas você também não pode ficar de braços cruzados. Une a sua força a essa pessoa. Por quê? Porque quando Moisés sobe, então ele cansa Arão e Uz do lado dele. E ambos ajudam ele na intercessão. Então, ou seja, um intercessor também precisa de intercessão. Então você nunca pode interceder sozinho. Alguém está intercedendo por mim. Alguém está orando por mim como eu estou intercedendo por você. Entenda isso. Vamos lá. Quando você ora por alguém, presta bastante atenção nisso. Quando você ora por alguém, você está dizendo ao Senhor: Senhor, entra nesta luta por ele, porque sozinho ele não consegue vencer. Ou seja, quando eu estou aqui orando por você, orando pela sua família, apresentando esses nomes, eu estou falando para o Senhor: Senhor, ela ou ele não consegue vencer sozinho. Entra nessa peleja, move as suas mãos. Aí eu sinto de novo Josafá, no capítulo de número 20 de 2 Crônicas 17. E nessa peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós. Irmão, tem batalhas que nós não vamos vencer se não for pelo Senhor Jesus. É no nome dele e através dele e é por ele que nós conseguimos chegar aos nossos objetivos por intermédio da oração. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há um detalhe precioso. Moisés não estava sozinho, como eu disse. Arão e Uz sustentava as suas mãos. Isso é simbólico da comunhão entre os intercessores. Irmãos, essa comunhão entre os intercessores é fundamental. Por quê, pastor? Porque aqui está simbolizando a união. Aí eu me lembro que através da intercessão tem a comunhão. Como eu já disse, agora eu vou citar uma passagem bíblica que vai dar um peso no que eu estou falando. Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo de número 9, a parte A. É melhor sermos dois do que um. Versículo de número 10. Porque se um cair, o outro levanta. No mesmo versículo, porque um cordão de 3 dobras é muito difícil de se romper. E você quer lutar sozinha? Você quer lutar sozinho? Vou mostrar para vocês agora um outro tópico fundamental: o poder da união de intercessores, o que ela faz. Em Atos, capítulo de número 12, versículo de número 5, a Bíblia nos aponta que um homem chamado Pedro estava preso, sentenciado à morte. Lembra que eu disse na outra live que a oração, ela muda destino? A oração muda destino. Como, pastor? A oração entra aonde você não entra. A oração faz o que você não pode fazer. E a oração chega aonde você não pode chegar. Então, quando a igreja começa a interceder pela vida de Pedro dentro da casa da irmã Maria, intercedendo a Deus, pedindo para que o Senhor Deus colocasse Pedro em liberdade, o Senhor Deus recebeu a oração da comunhão, da intercessão, enviou o anjo dentro do presídio, tirou as correntes, pôs Pedro em liberdade. Porque eles humanamente não podiam adentrar, mas o anjo de Deus sim. Se você
estiver cansada e cansado e unir a sua oração à oração de um intercessor, você vai ver resultados para a glória de Deus. É por isso que eu estou falando. Ei, você não está sozinha, você não está sozinho. Quando eu falo, você envia nomes. Envia nomes de pessoas que é ligada a você, envia nome de pessoas que você conhece, seja parente, seja amigo, seja da família, seja um conhecido, mas envia, porque você orando aí, eu orando daqui numa só comunhão, a resposta chega e o nome do Pai será glorificado. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Escuta, o intercessor nunca deve lutar só. Quando o peso for grande, o Senhor Deus levanta alguém para sustentar as suas mãos em oração. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Irmãos, o Senhor Deus está falando conosco e nos dando uma diretriz para mudar a situação da nossa vida em causas que nós não tenhamos mais forças. E muitas vezes já parece perdida. Escuta, eu vou falar a vocês, ore por quem não pode orar. Tem pessoas que não têm forças para orar. Tem pessoas que nem conseguem orar. Mas eu te digo, há pessoas cansadas, as pessoas feridas, oprimidas. Moisés estava cansado, então não tinha mais forças para clamar. E por ele não ter mais força, Josué viu os seus soldados sendo mortos na sua frente, sem poder fazer nada. Mas de repente, outros dois intercessores se aproximam, abraça a causa. Hoje, são poucos que querem abraçar a sua causa. Poucos que querem pagar um preço pela sua vida. E se Deus Pai, nosso Senhor, colocou alguém na sua vida que paga um preço e abraça a sua causa, valoriza. 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 Aqui, por quê? Muitas pessoas cansadas, pessoas feridas emocionalmente, em outras áreas, pessoas oprimidas, espíritos opressores. E o Senhor Deus conta com você para estar na brecha por essas vidas. Mantenha as mãos erguidas, mesmo quando o peso vier. Não desista enquanto você ora. Deus está operando. Estou liberando uma palavra aqui para adiantar, para a gente orarmos agora devido ao horário. Olha só, eu coloquei aqui embaixo, sei que eu nem estava percebendo, né, mas veio agora, olha só. Valorize o livro da intercessão. Cada nome escrito neste livro é uma causa que o céu já recebeu. Continua apresentando diariamente, porque o Senhor Deus não ignora a oração feita com fé. Aí eu cito de novo, como eu citei ontem, Tiago, capítulo 5, versículo 16, que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. E quando Arão e Ur pega as mãos, os braços de Moisés, dão suporte a ele, levantando e ambos orando juntos. Só que as pernas também cansam, então eles colocam uma pedra, uma rocha que representa Cristo. E naquele exato momento, já não era mais um intercessor.
Já não era apenas 2 intercessores, agora são 3 intercessores, intercedendo pelo exército que estava no vale, na comissão de frente. E quando Josué olha para o alto do monte e vê 3 pessoas intercedendo, já não era 3 braços, agora já são 6 braços, 6 mãos erguidas ao céu. Agora estava ali aos céus, clamando ao Senhor pela vida do Josué. 6 braços, 6 mãos. Aleluia. O Senhor está falando a você. Você está no campo de batalha. Você pode estar se sentindo sozinha ou sozinho. Você está perdendo as forças, ao ponto de estar perdendo a batalha. Mas o Senhor é aquele que nos surpreende. Aí ele levanta mais um intercessor, levanta mais outro intercessor. E aí quando você levanta a sua cabeça, você vai ver Aragacho Naraman Nerochu Plakelefai Andonga Nasui. O Espírito Santo acabou de falar comigo, Nagaragacho Navasui. Meu servo, a oração de um intercessor, é mais poderosa como a dinamite. A oração está chegando diante de Deus. A oração intercessória está rompendo barreiras. Demônios estão sendo aniquilados neste momento. Espíritos imundos estão caindo por terra. Demônios opressor que tem levado feridas, levado tristeza, desânimo, angústia, fechando porta. Hoje eles estão saindo da sua vida, da sua casa, da sua família. Ragante que Oh, Espírito Santo, eu estou sentindo a presença do Senhor. Oh, Raganashenda Ragassura Manaras. Oh, Ramende que ele suvinas. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. O Espírito do Senhor Deus. Aleluia. 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 Está falando ao meu coração. Ore, intercede e valoriza o intercessor. Porque a oração de um intercessor, ela é poderosa em Deus. Por quê, pastor? Porque o intercessor, ele pega a sua causa. O intercessor, ele entra diante do Senhor Deus. O intercessor, ele fala para o Senhor: Senhor, olha a situação dela, olha a situação dele. Senhor, olha a situação, meu Deus, ao ponto, meu Pai, da tua filha já não está mais aguentando, teu filho não está aguentando. O intercessor, ele tem uma intimidade com o Senhor nosso Deus, que poucas pessoas têm. Porque o intercessor, ele tem uma vida diária de oração. Ele não fica 24 horas de joelhos, mas a vida dele é uma vida de oração. Ele ora lavando, dirigindo, ele ora lavando, ele ora tomando banho, ele ora deitado, ele ora sentado. É uma vida de oração. Aonde ele está orando. Então esse é o intercessor. Então eu digo a você, valorize o intercessor. Porque cada nome escrito neste livro é uma batalha representada, mas não significa a batalha está perdida, pois o general é Cristo.
O general é Cristo, como o Senhor nos afirma no Salmo 46, no verso de número 10. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E acabou. E agora eu vou te convidar a orar comigo. Juntos vamos interceder. E aqui estão os nomes. Como Josué, ele venceu, nós venceremos em nome do Senhor Jesus. Se você crer, deixa o seu amém e se prepara para orar comigo em nome do Senhor Jesus. Vamos clamá-lo, vamos suplicá-lo em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Oremos. Atenção, Brasil! Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glorioso, maravilhoso e eterno Deus. Deus de misericórdia, o Senhor de bondade e de graça. Adentrando em tua presença, junto com os intercessores, minha irmã e o meu irmão. Queremos, Senhor Deus e Pai, no segundo dia desse propósito de oração, lhe pedir humildemente que o Senhor inclina os seus ouvidos a ouvir o nosso pedido de perdão. Perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas fraquezas, que não são poucas. Perdoa as nossas falhas, que não são poucas. É por isso que o Senhor deixou em sua palavra, dizendo que sem o Senhor, nada podemos fazer. Ó soberano, me ajuda. Ajuda a tua serva. Ajuda o teu servo que está atravessando, meu Deus, uma batalha. Batalha, meu Deus e meu Pai, que, humanamente falando, não conseguiremos vencer. Mas quando colocamos na mão do general, nós sabemos que o resultado será positivo para a glória do teu nome. Senhor nosso Deus. E é por isso que nesta noite, com o coração rendido e de joelhos dobrados, adentrando, meu Pai, no vale da intercessão. Por que eu falo vale, Senhor? Porque tem muitas pessoas, meu Deus, que estão orando comigo, e também os nomes estão aqui, que estão, Pai, em algum tipo de vale. Meu Senhor, e eu creio que como Josué estava naquele vale, e no alto do monte Moisés, Arão e estavam, meu Pai, intercedendo. Eu creio, meu Deus, que no mundo espiritual, a Trindade Santa intercede por nós, para a glória do teu santo nome.
ó grande e poderoso. Pai, apresentamos diante de Ti, ó Deus, o livro da oração. Sim, meu Deus, o livro da intercessão, com cada nome, Pai, cada pedido, cada lágrima, Pai, aqui escrita. Assim como Moisés ergueu, meu Pai querido, as mãos, ó Deus, no monte, nós levantamos, meu Pai, nossas mãos, meu Pai, em favor dos teus filhos que ora comigo agora, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, aleluia. Fortaleça cada intercessor. Meu Deus, como eu intercedo daqui para lá, meu Pai, eles intercedem de lá para cá. Meu Deus, os pais que intercedem pelos filhos, os filhos que intercedem pelos pais. Meu Deus, quantas pessoas, meu Pai, agora intercedendo uns pelas outras. E aqui estamos, meu Pai, nessa grande corrente de intercessão. Ah, grande e eterno, em nome do Senhor Jesus, fortaleça, Pai, que sustenta os cansados, renova, meu Pai, os abatidos. Quando as nossas mãos, meu Pai, pesarem, meu Deus, levanta, meu Pai querido, Arões, levanta-os, meu Deus, ao nosso lado, pessoas, Pai, que nos sustenta em oração e fé. Senhor, guerreia por nós, enquanto, meu Pai, intercedemos, que o teu fogo, meu Pai querido, o consumador da força contrária, meu Deus, ó Pai, vai lançando agora por terra, em nome do Senhor Jesus. Meu grande e eterno, eu apresento nas tuas mãos a vida de pessoas, meu Pai, que enviaram o pedido para eu interceder hoje. Meu Deus, como o jovem Lucas, a pedido da Tatiana, aquela cirurgia, meu Deus, que foi feita às 17 horas desse dia. Meu Senhor, eu creio que alguma coisa o Senhor já fez. Meu Deus, eu apresento as famílias do Lucas nas tuas mãos. Meu Deus, eu intercedo, meu Pai, em favor, meu Pai, da vida do Mateus. Meu Deus, que tem apenas, meu Pai querido, 12 dias. Meu Deus, meses, meu Pai, se não me falha a memória, de nascido. Meu Deus, já está com uma infecção, Pai. Toma aquela criança nas tuas mãos. Toca nela da cabeça até a planta dos pés. Meu Deus, foi pedido de orações que chegaram até mim hoje, Senhor. Meu Senhor e meu Pai, tome em tuas mãos, Senhor, meu Deus, o pedido, meu Pai, dessa pessoa que está, meu Pai, entubado. Meu Deus, essa pessoa que se encontra na UTI, que se encontra, meu Pai, no estado de coma. Ah, grande Deus, eu creio como, ó Deus, a igreja intercedeu pela vida de Pedro, quando mesmo estava aprisionado, meu Deus. Ó Pai, o Senhor moveu as tuas mãos e algo sobrenatural aconteceu. Meu Deus, entendemos que o mundo espiritual é real. Entendemos, meu Deus, que as batalhas são travadas nos vales, meu Pai. Mas não desistimos, meu Deus, porque ainda, meu Pai, que a batalha esteja travada, nós não desistimos, pois sabemos que o general está na frente desta batalha. E é por isso, Senhor, meu Deus e meu Pai, enquanto, meu Pai, nós estamos aqui orando, o Senhor, meu Pai, guerreia por nós. Enquanto estamos, meu Pai, intercedendo, meu Pai querido, ó Pai, nós cremos que o Senhor está enviando, meu Pai querido, o exército de anjos para pelejar em nosso favor. Pai, que o teu vento, meu Pai, sopre, ó Deus, sobre, meu Pai, os vales, que as vidas, meu Pai, sejam libertas, restauradas e curadas para a glória do teu nome. Meu Pai querido, eu declaro, meu Pai, que toda batalha que começou no joelho,
termina em vitória no altar, em nome do Senhor Jesus, Pai. E eu profetizo, meu Deus, que toda arma preparada, meu Deus, contra esta vida não prevalecerá. Em nome de Jesus, como eu apresento a Ti, meu Pai, este livro, e cada nome escrito, meu Pai, que representa uma batalha travada, meu Deus, mas na certeza que a resposta vem, eu creio, entregando tudo nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, e creio na cura, meu Pai, da alma ferida. Creio na cura da vida abatida. E creio, meu Deus, que a resposta está chegando para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, são 21 horas com mais 57 minutos. E neste momento, eu quero já levantar da oração e chamar a sua atenção. Como eu senti a presença do Senhor aqui na abertura desta live, como eu senti a graça do Eterno nesta live. Aleluia, aleluia, aleluia. Como eu disse no começo, você que está em batalha espiritual, você não está sozinho ou sozinha. E diante da batalha, escuta o que eu vou lhe dizer em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a área ou qual vale você está nessa batalha. Observamos no texto o que eu disse. Josué estava na batalha, no vale, e ele viu os seus soldados sendo mortos, porque o intercessor cansou. Mas eu não vejo dentro das entrelinhas Josué desesperado, Josué nervoso, Josué ansioso. Numa batalha, você não pode ficar ansioso nem ansiosa. Em uma batalha, você não pode criar expectativa. Porque o seu adversário, ele pode te vencer. Porque ele te examina da cabeça até a planta dos pés. Então, se você deixar o seu emocional, o seu psicológico, o seu sentimental envolver com a batalha, você passa a ser uma presa fácil. Então você precisa manter o equilíbrio na batalha. Porque existe um intercessor intercedendo por você. Então você precisa de equilíbrio na batalha, você precisa se concentrar na batalha e não se desesperar. Porque você só vai sair vencedora ou vencedor depende como que você vai se comportar nessa batalha. Então é essa palavra final que eu deixo o seu coração. Porque eu estou orando por você a quilômetros, a quilômetros, a quilômetros de distância. Mas o mundo espiritual não existe quilômetros. O mundo espiritual não existe distância. Porque por ele ser espírito, no fração de segundos, ele... E o mundo espiritual é real. Então, se você não identificar o seu adversário, você pode estar lutando com a pessoa errada. Então, eu digo a você, a sua batalha é com demônios, é com principados, e você precisa de ajuda. Mas você vai ser ajudado, mas você não pode se desesperar. Mantenha o controle. É difícil, mas não é impossível. Porque Josué, ele venceu pela intercessão, mas é porque ele manteve o equilíbrio. Imagina se ele começasse a ficar desesperado quando os soldados dele começassem a ser mortos.
É o que o Senhor está dizendo a você. Então eu chamo a sua atenção para esse tópico. E se Deus assim nos permitir, amanhã já estaremos aqui. Aleluia. No terceiro dia desse propósito. E você que ainda não enviou o nome completo, repetindo, como está aqui o nome de muitas pessoas. Eu estou com 23 folhas aqui. E sem contar os outros ainda que eu tenho que mandar colocar nessa folha ainda. Então, ou seja, pastor, eu posso enviar o nome de quem? De quem você quiser, mas o nome tem que ser completo. Tá? Porque hoje uma irmã me mandou uma lista de muitos nomes. E eu falei para ela, irmã, me manda o nome completo. Quantas Jéssica existe? Quantos Pedros existe? Quanto João existe? Então, me manda o nome completo. Pode ser da sua família, da sua parentela, dos seus amigos, do seu conhecido. Pode me enviar, mas o nome tem que ser completo. Pastor, eu envio como? Por escrito. Envia por escrito no meu WhatsApp pessoal ou no WhatsApp da oração que está descrito na live, que está aí abaixo da live. Amém? Então, você pode estar enviando, tá? Que eu vou estar anotando, e aí a minha esposa depois, eu e ela, vão estar no propósito de oração e colocando aqui tudo no livro da oração. Irmão, se eu não tiver uma vida de oração, se eu não levar uma vida de jejum, como que eu vou conseguir interceder por esses milhares e milhares de pessoas? Hein? Então, eu digo a você, fica atento, envie os nomes, porque eu quero interceder. E você vai ver, no final de tudo, o resultado. Irmã Cida, só precisa me enviar o nome do seu filho para o meu WhatsApp, tá? Só precisa me enviar para o meu WhatsApp o nome dele completo, tá bom? Por favor, faça isso por gentileza. E nesse momento eu quero orar, finalizando com a bênção apostólica, com a bênção sacerdotal, e dizer a você que amanhã, pela manhã, permitindo o Senhor Deus, eu já estarei dentro do vale da oração, orando, clamando, e eu estou enviando a oração para o WhatsApp, tá, dos meus irmãos e das minhas irmãs. Então, se você está recebendo a oração, glorifica a Deus, porque hoje uma senhora de 72 anos, que eu sempre envio as orações para ela, e ela chorando, ela falou, pastor, eu me emociono, eu me sinto tão bem quando eu recebo as orações do Senhor. E eu paro tudo, sento e ouço as orações todinha, pastor. E eu pensei comigo, falei, meu Deus, infelizmente, né, triste, mas muitas pessoas que eu envio nem orem comigo, nem para ouvir a oração. É porque muitas vezes não está precisando. Mas quando tiver, vai parar para ouvir. Só espero que essas pessoas que despreza a oração, nem deixa pra lá. Ó, aqui tem o nome completo aqui também, ó, de pessoas, tá vendo? Ó, nome completo. Então é assim que eu falo para você, ó, envia. E assim nós vamos estar orando e intercedendo no nome de Jesus. Por favor, o WhatsApp é isso aí que está na tela, tá? Pode enviar, glória a Deus. Olha aí, ó, olha o que o irmão Cláudio acabou de escrever. A minha mãe, ó, espera, aleluia, todos os dias. Louvado seja Deus. Quantos anos tem a sua mãe, irmão Cláudio? Quantos anos tem a sua mãe? Fala para nós. Amém, e obreiro irmão Alessandro. Glória a Deus. Vamos finalizar? Para a glória de Deus. E com a sua cabeça, por favor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um. Aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém.
Já estava me esquecendo. Pega o seu copo com água. 79 anos. Glória a Deus. A senhora está sem celular, irmã Lídia? Nós vamos estar orando. Eu tenho certeza que o Senhor Deus vai preparar, em nome de Jesus. Eu quero que você pegue o seu copo com água agora e vamos materializar a fé em nome de Jesus. Não esqueça, você que está adentrando pela primeira vez, a live vai sempre ao ar às 21 horas. É de 21 até as 22. É 1 hora para a glória de Deus. Pega o seu copo com água e oremos. Bendito seja o Senhor, grande e poderoso Deus. Em nome do Cristo Jesus, quero eu apresentar diante do teu altar este copo com água que está na mão do teu servo, na mão da tua serva. Crendo, meu Deus, em nome de Jesus, quando ambos fizerem uso desta água, eu creio no resultado para a glória do teu santo e poderoso nome. Assim, meu Pai, eu consagro esta água em nome do Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Irmã Lídia, a senhora está assistindo a live, participando da live, por aonde? O celular de alguém? A senhora está emprestado? Tá? Não deixe de enviar os nomes. Tá? Esse propósito vai ter uma durabilidade de 14 dias. Então, se já oramos 2, falta mais 12 dias. Então, fica atento aí. Se o Senhor assim permitir, nós vamos orar esses 12 dias, clamando, buscando dentro do poder da oração, da intercessão. Aqui está o livro, né? Aqui está o livro, você que viu, hoje eu estava lá dentro do Vale de novo, e aqui está esse livro, onde temos intercedido por milhares de pessoas. Por gentileza, antes de você deitar, dormir, abra sua Bíblia, leia tranquilamente, com atenção, o Salmo de número 130, tá? 132, Salmo de número 132. Medite, por favor. Amém? Pelo notebook. Isso. Então faz o seguinte, a senhora pode mandar os nomes pelo mensagem. Tá bom, irmã Lídia? Manda os nomes pelo mensagem. Tá? E aí eu vou lá e pego e coloco aqui no altar da oração. Tá bom, guerreira? Em nome de Jesus. Agora você vai fazer com as suas mãos assim, por gentileza. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua quarta-feira venha a ser uma quarta-feira de livramento, paz, conquistas, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Só quem crer, diga amém. Feche a sua mão em sinal de vitória. Até amanhã, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Dinésio, melhoras para você, melhoras para o irmão Roberto, que está se recuperando aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, e um forte abraço a todos. Amém? Até amanhã, às 21 horas, em nome do Senhor Jesus. E se você queira receber as orações, só você me chamar no WhatsApp, tanto da oração ou WhatsApp pessoal, que as orações vão chegar no seu celular. Deus abençoe, uma boa noite e obrigado a todos. Glória a Jesus. Deus abençoe.